Então agora a gente vai esculpir o dente 12. Então o que a gente vai precisar? Bloquinho de cera, como vocês já sabem, né? A gente vai precisar de um instrumental esculpidor, vai precisar também de um estilete, da escova e da meia fina. E como a gente vai medir direitinho, a gente vai precisar de uma régua. A gente vai fazer o incisivo lateral. Eu sei que ele tem de altura 9,5, de distância médio distal, que é a largura, 7, e vestíbulo lingual aproximadamente 6. Vamos fazer ele um pouquinho maior. Então, vou fazer quanto maior? 50%. Então, eu aumento esses valores mais ou menos 50%. Que aqui vai dar 14, certo? Aqui vai dar aproximadamente 10 e aqui vai dar aproximadamente 9, tá? Muito bem. Como é que eu faço para centralizar aqui? Eu meço quanto tem a largura do meu bloquinho. Então, meu bloquinho ele tem 20, certo? Então, o bloco tem 20 e eu quero centralizar ele aqui. Se o meu bloco tem 20 e eu quero fazer ele no centro, então na distância vestíbulo lingual, que é a proximal por onde a gente começa, a gente vai ocupar quanto? Vai ocupar 9. Então aqui eu tenho que deixar 9. Quanto que sobra aqui do lado? Sobra aqui do lado 9 menos 20, certo? Que dá o quê? 11. Dividido por 2, que eu vou ter que deixar aqui e aqui, dá mais ou menos 5, mais ou menos 5, tá? Então é assim que eu consigo centralizar o meu dente no bloquinho, ok? Então vou medir a altura. A altura que eu vou fazer vai ser aproximadamente 14, só que vocês lembram que tem que deixar uma margem de segurança. Então eu vou medir aqui aproximadamente 15, tá certo? Então vai ser mais ou menos nessa região aqui, ó, 15, 15, 15, 15. E para ter certeza que está reto, a gente vem com o nosso estilete e marca o 15. 15, 15, 15, 15. Tá certo? Depois, se quiser, pode vir até aqui e dar uma acentuada um pouquinho maior na nossa medida. Muito bem. Então, agora vamos definir o que? A gente vai fazer o dente 12, certo? Se a gente vai fazer o dente 12, essa daqui vai ser a vestibular, essa daqui vai ser a distal, essa daqui vai ser a palatina e essa daqui vai ser a mesial. Então, vamos marcar ele pela distal, né? Para a gente começar pela nossa proximal fazer o desenho. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu deixar ele centralizado, eu tenho que marcar 5 de um lado e 5 do outro, tá? Que vai ser mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Então, meu dente vai ter que caber nesse espaço, tá certo? E aí, o que a gente faz? A gente volta lá na nossa imagem, no nosso quadriculado, se a gente quer fazer ele bem bonitinho, e a gente copia mais ou menos o que tem no quadriculado. Então, no quadriculado, a gente passa mais 2 linhas, né? E divide em 3 partes. Então, se eu tenho mais ou menos aqui 10, vai ser mais ou menos aqui no 3, certo? E mais ou menos 1, 2, 3. Aqui que eu vou ter as minhas divisões, tá? Então, aqui eu vou ter meu quadriculado, opa, para fazer o desenho, tá certo? E aí eu também vou dividir em terços a minha altura. E aí eu tenho aproximadamente aqui 5, 5. Então aqui a gente tem o quadriculado mais ou menos esboçado, como vocês viram na aula. Vou dar uma forçada nele aqui.
certo? E aí, a hora que a gente vai fazer o nosso desenho, como que a gente tá? Aqui, na vestibular, ele é praticamente encostado, então ele sai praticamente daqui, meu dente, certo? Na palatina também, sai praticamente nessa região. E ele chega até aqui na mesma altura. Só que na palatina, o que acontece? Eu já tenho o quê? Eu começo a ter a formação daquela área côncava logo aqui no terço que está voltado para a cervical. E aonde termina? Termina aqui, ó, mais ou menos nessa região. Então eu venho e faço o quê? O meu desenho côncavo nesta região, certo? Lembrando que a gente deixou uma margem de erro, né? E aí, a minha vestibular vai terminar mais ou menos aqui também, né? E ela é convexa. E ela vai começar a convergir a partir desse ponto. Então a gente desenha mais ou menos aqui, ó. Certo? E eu tenho que lembrar que a vestibular ainda passa dentro deste quadradinho aqui quando eu olhar meu desenho. Então aqui eu tenho mais ou menos o esboço do meu dente incisivo lateral, tá? Uma vez que eu esbocei o dente, o que eu faço? Corto, tá certo? Então vamos ao corte, tá? Lembrando que vai ter que ser paralelo ao outro lado, ok? Então vamos cortando, com muito cuidado. Cortada a vestibular, vamos para a palatina. Então, com muito cuidado. Lembrando que o nosso desenho está aqui, ó. Então esse lado aqui está bem definido, mas esse aqui não ficou muito bem definido, a mesial, né? Vamos dar uma cortada para ela ficar mais regular. Agora os dois estão bem parecidos, certo? Agora nós vamos fazer o desenho da vestibular. Então, a minha vestibular, que vai ser distância média distal, recapitulando, ela vai ser aproximadamente de 10 milímetros. E se eu tenho 20, vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu vou marcar, fica até mais fácil de visualizar, né? Por quê? Porque fica 5 aqui e 5 aqui. Então, 5, 10, 5. E aí a gente vai ter também aqui aquela divisão por terços. Então, meu primeiro terço vai estar nesta região. O segundo terço vai estar mais ou menos nesta região. Tá? Quando pegamos nosso quadriculado, o que a gente observa? Que a face mesial, ela é muito mais próxima da nossa bordinha aqui. Por quê? Porque ela é mais reta, tá? E ela vai sair mais ou menos aqui. Então eu vou ter esse contorno aqui, ó. Ele vai vir aqui, certo? E vai chegar mais ou menos aqui nessa borda, tá?
Então, meu dente vai ter esse contorno aqui, mais ou menos na mesial. Já na distal, ele começa um pouquinho mais aqui, certo? Também toca, só que a hora que ele toca a nossa borda aqui, ele toca um pouco mais nessa região. Então, aqui ele é um pouquinho mais inclinado, certo? E ele aqui, ele não chega a tocar a borda, porque ele é um pouquinho mais arredondado, tá? Muito bem. Então, a gente já tem mais ou menos aqui o esquema do nosso dente, tá certo? Que a gente vai ter que recortar, tá? Então, o que a gente faz agora? Estilete. E vamos cortar com muito cuidado. Muito bem, os cortes mais grosseiros já foram feitos, então a gente já tem o nosso dente esquematizado dentro da figura geométrica. Agora o que a gente faz? Começa a definir um pouco mais a anatomia e as inclinações que o nosso dente tem que ter. Tá certo? Então, agora a gente larga o nosso estilete e vamos melhorar esse dente com o nosso Lecron, tá certo? 163mm da Golgram, que a gente tinha na lista. Então vamos começar a arredondar, né? Esse dente, ele é bem mais inclinado do que o central, o lateral, né? Ele é menorzinho. Na verdade, ele lembra muito um central comprimido, né? Então ele acaba sendo parecido. Essas marcas aqui que eu deixei, elas podem atrapalhar a gente. Porém, lembre-se que eu deixei uma margem de segurança para poder fazer nossa escultura, justamente porque essas marcas podem nos atrapalhar, né? Esse dente ele é bem convexo, tanto no sentido cérvico incisal quanto mésio distal, certo? Então aqui a gente vai ter que fazer aquele desgaste também. Como eu falei para vocês, conta, vai contando e vai desgastando, né? Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estamos começando a deixar ele convexo. Só que aqui ele é mais convexo, então a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí ele acaba ficando mais convexo nessa região. Vocês estão vendo que eu estou desgastando? Está ficando uma depressão aqui, ó. Vamos tentar tirar essa depressão, porque ela pode me atrapalhar mais pra frente, né? E essas marquinhas aqui ainda do meu desenho, eu vou ter que remover, porque elas estão me atrapalhando. Esse dente ele é bem inclinado, só que também não é tanto. Aqui eu ainda tenho o quê? A minha margem de segurança. Então eu posso tirar tudo isso aqui.
começando a pegar uma forma, mas ainda não está 100%, né? Então vamos lá, vamos ajustar as bordas, porque a borda mesial a gente sabe que ela é maior e vou ter um ângulo meso-incisal mais arredondado. Já na borda distal, meu ângulo vai ser mais arredondado e ela vai acabar sendo menor, né? Se vocês quiserem, podem até já definir um pouquinho os furos, né? E podem ir trabalhando com eles também, porque eles são um pouquinho mais definidos nesse dente. Então a gente risca e aí a gente tira de um lado e tira do outro, tá? Se quiserem, podem tentar usar também essa ponta que é muito parecida com o Rollenbeck. Tá mais ou menos esboçado? Vou começar com as proximais, tá? Depois eu retorno para começar a fazer os detalhes mais finos. Então, o proximal, como eu sempre falo, essa região ela é côncava. E eu gosto de deixar ela bem côncava, porque isso também ajuda a gente a ver um pouco melhor o contorno na vestibular e na palatina. Para a gente poder enxergar onde começa e onde termina nosso dente, a gente perde a noção, não tem um formato adequado, né? Para distal, que também está esboçada. Vamos delimitar um pouquinho mais agora a nossa palatina, né? Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a crista marginal, que vai estar por aqui, a outra crista por aqui e o símbolo aqui, certo? Então vamos começar a tirar.
enxergar melhor o nosso dente, né? E vamos começar a dar as características mais finas, tá bom? Então eu vou tentar começar aqui pela palatina, porque a gente pode ter o símbolo sulcado, bipartido ou até tripartido. Então eu vou deixar ele tripartido para a gente ver como é que ele vai ficar, tá? Então vamos definir um pouquinho mais aqui a questão marginal, para ter espaço para fazer isso. Vai ficar mais fácil de ver depois que a gente dá uma limpadinha. Vamos aqui para a nossa face vestibular. Aqui vamos definir um pouquinho mais, né? Essa região tem que ser um pouquinho mais reta. Essa região tem que ser um pouco mais arredondada.
Muito bem. Agora é só a gente polir bonitinho e eu mostro para vocês como ele ficou.